Um dos maiores medos do ser humano, mais conhecido como a morte, é algo que desde que nascemos estamos fadados a encontrá-la. Mas há aqueles que, de alguma maneira, conseguem enganá-la. Veja agora alguns prisioneiros que com certeza desafiaram todas as leis da vida, ao escapar da morte certa. John Ralph Hanged Smith. John Ralph, um homem nascido em Londres no século XVII, foi um ladrão que invadiu casas, mas ganhou fama por escapar não só uma vez, mas como 3 vezes da tão temida morte. Embora os crimes cometidos por este homem não tenham sido marcados por nenhuma atrocidade específica, nem sua vida suficientemente notável, as circunstâncias que cercaram seu destino no local da execução são, talvez, mais singulares do que qualquer outra que possamos registrar. John era filho de um fazendeiro de Malton, localizada a cerca de 24 quilômetros da cidade de York. Ele se tornou aprendiz de um empacotador em Londres, com quem permaneceu por um tempo, e depois trabalhou como jornaleiro. Em seguida, ele foi para o mar em um navio mercante, e logo depois embarcou em um navio de guerra, participando da famosa expedição contra Vigo. Mas no retorno dessa expedição, foi dispensado de suas responsabilidades. Não fazia muito tempo que ele se afastava do serviço naval quando se alistou como soldado no regimento de guardas comandado por Lord Cutts. Mas nesta posição, ele logo fez mais conexões e se envolveu com alguns de seus companheiros que eram ladrões. No dia 5 de dezembro de 1705, ele foi indiciado por 4 acusações diferentes, em 2 das quais foi condenado e recebeu sentença de morte. Enquanto estava sob sentença, ele parecia muito pouco afetado com sua situação, dependendo absolutamente de um adiamento que seus amigos haviam conseguido. No entanto, uma ordem veio para sua execução por enforcamento, no dia 24 do mesmo mês, em consequência da qual ele foi levado para Tyburn, onde realizou suas devoções e foi desligado das suas responsabilidades. Após ter ficado pendurado por quase 15 minutos, as pessoas presentes começaram a puxar a sua perna para baixo, para assim acabar com a agonia do homem. Porém, John parecia brigar tanto com a morte, que as pessoas ao seu redor, ao invés de puxá-lo, agora o empurravam para cima, para assim salvá-lo. Após perceberem que o homem não queria morrer, um adiamento foi exigido pela população ali presente. Com isso, John foi retirado da forca e transportado para uma casa na vizinhança, e logo se recuperou. Quando ele recuperou completamente os sentidos, perguntaram quais eram seus sentimentos no momento da execução. Ao que ele respondeu: "No começo senti uma dor muito grande, causada pelo peso de meu corpo. Depois senti meu espírito em uma estranha comoção, me pressionando violentamente para cima. E foi como se meu espírito tivesse forçado o caminho até minha cabeça. Eu vi como um grande clarão, ou luz ofuscante, que pareceu se apagar em meus olhos com um clarão. E então, eu perdi toda a sensação de dor." Por essa circunstância, ele foi chamado de Smith meio enforcado. Após escapar por pouco da sepultura, Smith pediu perdão no dia 20 de fevereiro. No entanto, tal era sua propensão a atos criminosos que ele retornou às suas práticas anteriores, e sendo novamente preso, foi julgado no Tribunal Central Criminal por arrombamento. Mas devido a algumas dificuldades que surgiram no caso, o júri apresentou um veredito especial, em consequência do qual o caso foi deixado à opinião dos 12 juízes, que decidiram a favor do prisioneiro. Após essa segunda fuga extraordinária, ele foi indiciado pela 3ª vez, mas como o promotor morreu antes do dia do julgamento, ele obteve novamente a liberdade que sua conduta mostrou que ele não merecia. Qual era a missão de John e o que o prendia nessa terra? Bom, não há relato do que aconteceu com esse homem depois desse terceiro incidente notável em seu favor. Mas tudo indica que John percebeu que a sua vida estava sendo poupada para que ele fizesse algo de bom com ela. Venceslau Mogel. Um homem nascido em 1º de novembro de 1896, em Mérida, Yucatán, no México, serviu sob o comando do famoso revolucionário Pancho Villa, durante a Revolução Mexicana que durou de 1910 a 1920. Até que em 1915, Pancho Villa é derrotado, e todos de seu esquadrão agora enfrentam a incansável caça dos constitucionalistas. Muitas pessoas, se não a maioria, vivem sem saber o dia que irá morrer, mas para Mogel, a sua morte tinha data.
Em 18 de março de 1915, em Halacho, Yucatán, Moguel, com apenas 25 anos, foi capturado e condenado no mesmo dia pelo coronel Ortiz para ser executado por pelotão de fuzilamento, forma de execução que era famosa na época, sendo utilizada por muitos exércitos para punir rebeldes, traidores ou inimigos. 9 fuzileiros abriram fogo contra Moguel, o atingindo 8 vezes, até que um oficial se aproximou com um revólver e, como um golpe de misericórdia, disparou a queima-roupa contra a sua cabeça. Mas por mais que os homens haviam escolhido a data para a sua morte, o destino não tinha assinado embaixo. Moguel, ainda vivo, mas confuso, fingiu estar morto até que os carrascos responsáveis pela sua execução fossem embora. E então começou a se arrastar e, mais uma vez, algo o estava ajudando. E foi assim que, mesmo com todas aquelas dores, confuso e perdido, ele escapou não só da morte, mas como do centro de contenção em que estava. Moguel se arrastou por alguns quilômetros até conseguir chegar em uma igreja onde foi tratado, até se recuperar 100%. Apesar de seus ferimentos faciais serem permanentes, ele viveu até os 79 anos de idade e chegou a aparecer no programa de rádio Ripley's Believe It or Not, em 1937, para contar um pouco de sua história. E foi lá que ele ganhou o apelido de El Fuzilado. E anos depois, chegou a ganhar uma música em sua homenagem em 2008, pela banda britânica Chumbawamba. William Duell. Nascido em 1723, em Londres, na Inglaterra, William Duell foi condenado com apenas 17 anos pelo estupro e assassinato de Sarah Griffin. Em 1740, Sarah, uma mulher inteligente, mas com a saúde comprometida, embarcou em uma jornada para voltar à sua terra natal, Worcestershire, e foi quando conheceu William que, no começo, apenas aparentou ser um jovem gentil. William viu a jovem Sarah andando sozinha pelas ruas de Londres e começou a conversar com ela, até que, ao perceber que a moça não tinha lugar para ficar, ofereceu um lugar para ela passar a noite. Mas os planos de William passavam longe de ser um ato de bondade. Ao deixar Sarah no local, Duell encontrou com outros 5 rapazes e contou que sabia do paradeiro de uma mulher que viajava sozinha e que não tinha nenhum conhecido na região. O que aconteceu a seguir foram atos que só podem ser descritos como hediondos. Os 5 homens abusaram, espancaram e roubaram Sarah, que, mesmo sendo socorrida, veio a óbito no dia seguinte. Duell, mesmo sendo menor de idade, por ter orquestrado tudo, foi julgado culpado e sentenciado à morte por enforcamento público, algo que na época era considerado atração pelas pessoas da cidade. E em 24 de novembro de 1740, o encontro de William com a morte estava marcado. Duell foi enforcado em Tyburn, bairro da Inglaterra, junto com outros 4 homens. Muitos dizem que William, com lágrimas nos olhos, agonizou por cerca de 20 minutos, até que o seu corpo parou de se debater, e logo depois a sua corda foi cortada. O corpo ainda quente foi levado ao Teatro de Anatomia da Worshipful Company of Barbers and Surgeons, um local onde médicos recém-formados tinham aulas práticas sobre o corpo humano. Duell então foi despido e colocado na tábua, prestes a ser dissecado. No entanto, um dos funcionários percebeu que ele havia começado a respirar lentamente. A respiração de Duell ficou cada vez mais rápida. Ele então foi socorrido e, em 2 horas, já conseguia sentar-se ereto na maca. Naquela mesma noite, ele foi levado para a prisão de Newgate, onde dizia não ter lembrança alguma de seu enforcamento. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, William já aparentava estar bem, conversando, andando e comendo. Sua história ficou conhecida pelo público, o qual via sua situação como um milagre de Deus. As autoridades logo mudaram a sua sentença de morte para um exílio permanente, o mandando para a América do Norte. William, agora arrependido e com uma chance nova de começar do zero, passou o resto de sua vida morando em Boston, onde lá mesmo faleceu no início do século XIX com cerca de 80 anos. Alireza. Condenado em 2013 por um tribunal iraniano por posse de 1 quilo de metanfetamina, o homem de 37 anos foi sentenciado à morte por enforcamento na prisão de Bojnurd, no nordeste do Irã. Na manhã de 9 de outubro, Alireza M. foi levado de sua cela para a forca, onde o juiz que havia emitido a ordem leu sua sentença em voz alta e os documentos oficiais foram assinados.
Então tudo estava certo. Alireza estava vivenciando os últimos momentos de sua vida, olhando de cima, lembrando de suas filhas. Contudo, a última coisa que ele veria seriam as autoridades da prisão. Então, uma corda foi colocada em volta do pescoço do condenado, e ele foi enforcado por 12 minutos, após os quais seu corpo foi baixado, e um médico declarou que ele estava morto. O médico, o juiz e o diretor da prisão assinaram o atestado de óbito, e o corpo de Alireza M foi levado para um necrotério para ser entregue no dia seguinte a seus parentes. Foi aí que a história desse homem começou a ter reviravoltas. No dia seguinte, um funcionário do necrotério notou que o plástico que envolvia um dos corpos tinha vapor na frente da boca, algo que só aconteceria se o corpo estivesse de alguma forma respirando. Por sorte de Alizera, o funcionário não ignorou aquele fato e de prontidão chamou os médicos, que ao chegarem no local, mal sequer acreditaram. Aquele homem que havia sido enforcado por 12 minutos e que teve a sua morte confirmada, estava vivo. Os médicos então tomaram as medidas cabíveis e levaram Alireza M para o hospital Imam Ali, na cidade de Bojnurd, onde ele foi tratado. Os parentes de Alireza M estavam a caminho do necrotério para retirar o corpo, e foi quando receberam a notícia de que o homem não tinha feito a passagem, e sim, estava vivo e bem. A felicidade de seus parentes e filhas durou pouco, quando o juiz que emitiu a sentença, Mohammad Irfan, não se comoveu com tudo o que havia acontecido e disse: "A sentença foi aprovada, e a sentença é morte, então seguiremos adiante com a ordem de execução novamente." Porém, a sorte não o havia abandonado, quando de repente a Anistia Internacional pediu um adiamento, dizendo: "A perspectiva horrível desse homem enfrentar um segundo enforcamento, depois de já ter passado por toda essa provação uma vez, apenas ressalta a crueldade e a desumanidade da pena de morte", disse Philip Luther, diretor do Programa do Oriente Médio e Norte da África da Anistia Internacional. E ele ainda completou: "Realizar uma segunda execução em um homem que de alguma forma conseguiu sobreviver a 12 minutos de enforcamento, que foi certificado como morto e cujo corpo estava prestes a ser entregue à família, é simplesmente medonho. Isso revela uma falta básica de humanidade que infelizmente sustenta grande parte do sistema de justiça do Irã." E após o caso de Alireza ter sido reconhecido mundialmente, e agora com o apoio do chefe do judiciário do Irã, o Ayatollah Amoli Larijani, que se pronunciou dizendo: "Minha opinião pessoal é que a sentença de morte do homem que voltou à vida após ser executado deve ser reduzida para prisão perpétua." Alireza M se mostrou ser um homem de sorte mais uma vez, pois agora não só tinha escapado de um enforcamento, mas também sobreviveu a uma revisão judicial sobre a sua pena de morte. Zoleika Kadkoda. Em 11 de agosto de 1997, uma mulher que morava em Buchan, no Irã, foi presa e condenada à pena de morte por apedrejamento por ter cometido adultério. Por mais que do lado ocidental, essa prática foi banida há muito tempo. Em alguns lugares do Oriente era comum ver homens e mulheres tendo essa punição como sentença. Essa prática, que só pode ser descrita como desumana, consiste em enterrar a pessoa, se for homem até a sua cintura, e se for mulher, até o seu busto. Os carrascos encarregados de cumprir essa sentença são as próprias pessoas que ali estão, que pegam pedras e atiram contra a pessoa que está enterrada. Um jeito terrível e muito doloroso de partir. E era esse o castigo que Zoleika, uma mulher de apenas 20 anos, estava prestes a receber. Com o apoio das pessoas da região, a mulher foi arrastada e obrigada a assistir enquanto era cavado o buraco que logo ela seria colocada. Enterrada até a seu busto, as pedras pareciam não ter fim, acertando a cabeça da mulher que já havia aceitado o seu destino. Mas tudo estava para mudar quando pessoas do vilarejo próximo invadiram o apedrejamento e exigiram que fosse parado imediatamente. Por sorte de Zoleika, o seu sofrimento havia chegado ao fim. As pessoas logo a retiraram do buraco e a levaram de prontidão ao hospital mais próximo, onde ela conseguiu receber os devidos tratamentos. A notícia logo se espalhou por toda a região, levantando revolta e repulsa pelo que haviam feito com aquela mulher. As autoridades de onde a mulher havia sido condenada prometeram que, se ela se recuperasse, a sua sentença seria retirada. Mas logo foi descoberto que isso não passava de apenas uma maneira para controlar e abafar as pessoas que estavam revoltadas.
Após várias organizações dos direitos humanos intervirem com o caso, a liberdade da mulher foi concedida. No dia 14 de maio de 1998, um documento liberado pela Anistia Internacional conta que a sentença de morte que foi dada a Zoleika havia sido retirada e que ela foi liberada no dia 26 de novembro de 1997. Uma mulher que cometeu um erro pequeno, mas que foi julgada por um crime severo, agora se via livre e com seu nome da lista seleta das pessoas que escaparam da morte. Anne Green foi uma empregada doméstica acusada de cometer infanticídio em 1650, na qual foi sentenciada à morte por enforcamento. Mas o que Anne Green fez para merecer tal sentença? Bom, Anne nasceu por meados do século XVII, em Oxfordshire, na Inglaterra. No início de sua vida, ela trabalhou como empregada de copa, que no ranking das empregadas era o menor, na casa de Sir Thomas Reed, um juiz de paz. E foi lá que, com 22 anos, ela conheceu Geoffrey Reed, um jovem que tinha entre 16 e 17 anos na época e era neto de Sir Thomas. Ambos tiveram um caso, e então ela engravidou. Porém, Anne disse que até o momento em que seu filho não nascido foi abortado, ela não tinha consciência da gravidez. Em desespero, Anne tenta esconder os restos mortais do feto, mas foi descoberta e colocada como suspeita de infanticídio. Seu patrão Sir Thomas a processou sob a Lei de Ocultação de Nascimento de Bastardos, a qual havia uma presunção legal de que uma mulher que escondeu a morte de seu filho ilegítimo havia assassinado a criança. Uma das parteiras testemunhou que o feto estava subdesenvolvido para estar vivo e não parou por aí. Vários companheiros de serviço de Green contaram que ela passou por alguns problemas, aproximadamente um mês antes do aborto, mas de nada adiantou. Mesmo após vários testemunhos a favor de Green, ela foi condenada e enforcada no dia 14 de dezembro de 1650 no castelo de Oxford. Em uma tentativa de diminuir o seu sofrimento, Anne pediu para que alguns de seus amigos segurassem a sua perna para baixo, e mesmo com os amigos e 4 coronhadas de um soldado, Anne agonizou por cerca de 30 minutos até que foi considerada morta. Após cortarem a corda de seu enforcamento, o corpo de Anne foi entregue a 2 médicos da Universidade de Oxford, William Petty e Thomas Willis, para ser dissecado. No dia seguinte, ao chegarem na universidade para começar o trabalho, um deles reparou que Anne tinha um pulso fraco e que sentia que moça respirava bem de leve. Era como se ela estivesse lutando para sobreviver. William e Thomas correram e chamaram outros colegas. O grupo de médicos ali começam uma jornada para salvar a vida daquela jovem moça. Eles tentaram tudo o que tinham nos livros, chegando até a administrar um enema de fumaça de tabaco, um tratamento médico utilizado na época. Os médicos então a colocaram em uma maca com outra mulher, que a esfregou e a manteve aquecida. E após quase 14 longas horas, Anne começou a falar. 4 dias se passaram e a mulher que havia sido dada como morta já estava comendo alimentos sólidos. E em 1 mês, Anne já havia se recuperado por completo. Seu julgamento havia sido pausado durante o tempo que ela estava se recuperando, até que finalmente as autoridades a concederam perdão, acreditando que a mão de Deus a havia salvado, confirmando assim a sua inocência. Sir Thomas, o acusador, morreu 3 dias depois do enforcamento de Anne. Então ali, já não havia alguém para ir contra o perdão que para ela havia sido dado. Após a sua segunda chance, Anne se mudou para o campo, onde casou e teve filhos, e em 1659 faleceu. Willie Francis. Willie Francis foi um jovem americano que ficou conhecido por um motivo tanto espantoso. O jovem havia sobrevivido a Gruesome Gertie, a tão temida cadeira elétrica. Mas qual foi a história que levou Francis para esse destino? Bom, Willie nasceu em 12 de janeiro de 1929, em Louisiana, nos Estados Unidos, e viveu uma vida comum, até que em 1945, após ser abordado pela polícia do Texas, o garoto foi levado à delegacia com a suspeita de tráfico de drogas, devido ao fato dele estar carregando uma pasta e ser gago. E em menos de 1 hora, o que havia começado com uma suspeita de tráfico de drogas havia escalado para uma acusação do assassinato de Andrew Thomas, um farmacêutico que foi assassinado a tiros 16 meses antes do acontecimento e que coincidentemente também foi patrão de Willie. Mas algo não parecia certo,
O menino entrou na delegacia negando essas acusações, e logo após uma única conversa com os policiais, eles já tinham por escrito a confissão sobre o assassinato. O julgamento continuou, e o menino, que na época tinha 15 anos, agora enfrentava acusações severas e se viu sem rumo, em um tribunal sendo julgado por 12 homens que ele não conhecia. Uma das acusações foi que a carteira de Thomas havia sido encontrada dentro de sua mala, mas nenhuma evidência concreta foi mostrada. A arma do crime, um revólver, estava registrada no nome do xerife Auguste Fuselier, que no passado já havia ameaçado matar Thomas. Mas a suspeita novamente foi passada para Willie, quando o acusaram de ter roubado a arma e assim assassinado Thomas. E de novo, nenhuma evidência concreta foi mostrada. Por não ter condições financeiras para contratar um advogado, um defensor do Estado foi chamado para defender o menino. Mas o mesmo não se esforçou para defendê-lo, e então Willie foi condenado, onde sua sentença seria a morte na cadeira elétrica. No dia 3 de maio de 1946, Willie foi levado para o local onde ele teria o seu encontro com a morte. O menino foi amarrado na cadeira, uma venda de couro colocada em sua cabeça e a cadeira foi ligada. Para a surpresa de todos ali, a cadeira havia sido configurada erroneamente e foi dito por testemunhas que o Willie começou a gritar: tire isso, me deixe respirar." E mesmo que a eletricidade que lhe foi passada o deixou careca, Willie havia sobrevivido à tão temida gruesome Gertie. Após a execução mal feita, o advogado Bertrand de Blanc decidiu assumir o caso de Francis. Ele sentiu que era injusto, cruel e uma punição incomum, como proibido na Constituição, sujeitá-lo novamente ao processo de execução. De Blanc era o melhor amigo de Thomas, e sua decisão foi recebida com consternação pelos cidadãos da pequena cidade. De Blanc então levou o caso de Francis até a Suprema Corte, citando várias violações de seus direitos da 5ª, 8ª e 14ª emendas. Isso inclui violações de proteção igual, dupla incriminação e punição cruel e incomum. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso. De Blanc então começou a tentar anular a condenação de Francis por assassinato, citando novas evidências e falhas profundas no julgamento de Francis. O garoto, que já tinha 18 anos, no entanto, não queria um segundo julgamento e persuadiu De Blanc a desistir pouco antes de sua próxima execução programada. Posteriormente, Willie Francis foi devolvido à cadeira elétrica em 9 de maio de 1947. E há relatos que dizem que alguns dias antes da execução, Willie disse que iria encontrar o Senhor com suas calças de domingo e coração de domingo. Ele foi declarado morto na cadeira às 12h10. Doyle Hamm. Doyle Hamm foi um criminoso americano, condenado à morte em 1987 pelo assassinato de Patrick Cunningham, um homem que ele havia matado durante um assalto. Qual foi a história de Doyle e o que o levou até seu último destino? Hamm era o 10º filho de uma família de 12, nascido em 14 de fevereiro de 1957 no Alabama, nos Estados Unidos. Enquanto ele crescia, o pai de Hamm e cada um de seus 6 irmãos mais velhos passaram um tempo na prisão. Em uma entrevista, uma das irmãs de Hamm descreveu sua casa de infância como um inferno constante o tempo todo. E lembrou que seu pai disse aos filhos que, se você não sair e roubar, então você não é um Hamm. Até que Hamm abandonou a escola durante a 9ª série e começou a abusar de drogas e álcool. E daí em diante, o encontro de Doyle Hamm com as autoridades era constante, chegando até ser preso por roubo e outros crimes. E em 24 de janeiro de 1987, Hamm, em uma série de crimes, chega até o Hotel Anderson e lá, com uma arma também roubada, inicia outro assalto que termina com o assassinato de Patrick Cunningham. Patrick morreu com um tiro na têmpora. Hamm roubou $350 da registradora do hotel e $60 de Patrick antes de fugir do local. Mas logo no próximo dia, foi pego e detido na cidade de Cullman, com as acusações de assassinato capital, sendo diretamente colocado no corredor da morte. O seu julgamento foi uma jornada, com os seus advogados tendo dificuldades para colocar os fatos em ordem. Os advogados de defesa do criminoso gastaram apenas 19 minutos apresentando evidências de mitigação. Além disso, as evidências de que Hamm sofria de síndrome alcoólica fetal e que tinha um QI de apenas 66 não foram apresentadas ao júri. Em junho de 1999,
12 anos após a condenação de Ham, mais uma audiência foi feita, com a proposta de que os advogados dele haviam feito um péssimo trabalho e que chegava a violar a Sexta Emenda. Em fevereiro de 2014, Ham, que ainda estava no corredor da morte, foi diagnosticado com câncer linfático e craniano. E mesmo com todos os tratamentos que ele estava fazendo, a data de sua execução foi marcada para 22 de fevereiro de 2018. Muitas discussões foram geradas, pois Ham, agora já fragilizado, estava prestes a ser morto pelo câncer. Mas nem isso parou a corte, que exigiu que o homem fosse examinado por vários médicos para ter certeza de que o procedimento de sua sentença pudesse ser cumprido. O exame médico concluiu que os braços e as mãos de Ham estavam inutilizáveis, mas suas extremidades inferiores estavam utilizáveis. E mesmo depois de muito vai e volta sobre se a execução seria feita ou não, o momento havia chegado. Durante a tentativa de execução, os agentes penitenciários passaram 2 horas e meia inserindo agulhas nas pernas e tornozelos de Ham, tentando obter acesso venoso. A equipe de execução virou o condenado de bruços e deu um tapa na parte de trás de suas pernas na tentativa de encontrar uma veia utilizável. Quando as tentativas de acesso venoso periférico falharam, os membros da equipe de execução começaram a inserir agulhas na virilha de Ham, na esperança de encontrar uma veia. Durante esse processo, Ham foi perfurado meia dúzia de vezes, com agulhas invadindo sua bexiga e penetrando sua artéria femoral. Nos dias seguintes à tentativa de execução, a urina de Ham continha sangue como resultado da bexiga perfurada. Durante a execução, uma grande quantidade de sangue se acumulou ao redor da virilha de Ham, encharcando o absorvente em que ele estava deitado e exigindo que a equipe de execução o substituísse. Após verem o estado em que o homem se encontrava, a execução foi cancelada e futuramente anulada. Ham havia se tornado uma das poucas pessoas que escapara da pena de morte. Porém, nada parou a sentença do câncer que nele estava, o levando a óbito com 64 anos, ainda preso. Rommel Broom. Rommel Broom viveu uma vida repleta de crimes, começando com crimes não violentos e escalando rapidamente para crimes pesados. Em 1975, abusou sexualmente de uma menina de 12 anos que estava cuidando de sua sobrinha. E meses depois, cometeu um assalto à mão armada. Ele foi preso, acusado e condenado por abuso sexual e assalto à mão armada, e foi sentenciado de 7 a 25 anos de prisão. Broom foi liberado incondicional em 11 de maio de 1984, e já em 18 de setembro de 1984, ele foi pego por 2 vizinhos tentando sequestrar Vanita, uma menina de apenas 12 anos. Mas a série de crimes não parava por ali. 3 dias depois, em 21 de setembro, Broom sequestrou, abusou e assassinou Trina Middleton, uma menina de apenas 14 anos, quando ela estava voltando para casa de um jogo, em Ohio. E em dezembro do mesmo ano, Broom tentou sequestrar Melinda, uma menina de 11 anos. Mas a mãe de Melinda, em uma tentativa furiosa de salvar sua filha, segura na porta do carro de Broom. E graças ao chão congelado, ele não consegue acelerar seu carro direito. A mãe, então, gritando com todas as forças, chama a atenção das pessoas ao redor. Sua filha consegue fugir e 2 homens anotam a placa do veículo. Broom foi preso mais tarde naquele mesmo dia, com as acusações de todos os horríveis crimes que havia cometido. Ele ofereceu se apresentar culpado em busca de um acordo para passar apenas 30 anos na prisão. Mas sua proposta foi rejeitada e o seu destino foi firmado, quando o juiz declarou que a sua sentença seria a morte por injeção letal. Em 15 de setembro de 2009, Rommel Broom já estava deitado na espera de sua injeção mortal, e seus carrascos já estavam administrando as drogas que seriam usadas, e foi quando, por sorte ou destino, os responsáveis tentaram por 2 horas, mas não conseguiram encontrar nenhuma veia, e por isso lhe foi concedido 1 semana até que fosse remarcado a sua execução. Nessas 2 horas, Broom havia sido perfurado por agulhas, cerca de 18 vezes. Uma briga entre o Estado e a defesa de Broom começou, mas logo tudo se encerrou, em 16 de março de 2016, quando foi negado o pedido de retirar Broom do corredor da morte. Inicialmente, sua segunda execução foi marcada para 17 de junho de 2020, mas logo foi movida para 16 de março de 2022.
Todos os julgamentos e processos se encerram quando, mesmo antes de sua execução, Rommel Broom faleceu em 28 de dezembro de 2008. 2020 no hospital chamado Medical Center, em Columbus, no Ohio. Em seu obituário, a causa da morte foi dada como complicações da Covid. John Babacombe Lee. John Henry George Babacombe Lee foi um inglês famoso por sobreviver a 3 tentativas de enforcamento por assassinato. Nascido em 15 de agosto de 1864 em Devon, na Inglaterra. Um ladrão que anteriormente também serviu na Marinha e se tornou jardineiro de Emma Case. Case, que foi encontrada brutalmente assassinada em sua casa em 18 de novembro de 1884, possuía um crânio fraturado e um corte em sua garganta. Lee logo foi acusado, mas as evidências eram fracas e circunstanciais, chegando a pouco mais do que Lee ter sido o único homem na casa no momento do assassinato, seus antecedentes criminais e ter sido encontrado com um corte inexplicável no braço. Mas aquilo já bastava para as autoridades responsáveis pelo caso. Condenado pelo assassinato de sua empregadora, Emma Case, John estava a caminho de sua forca, onde foi pego sussurrando: "Por favor, meu senhor, me permita dizer que eu estou tão calmo, porque eu confio em ti, e sei que, meu senhor, sabe que eu sou inocente." Em 23 de fevereiro de 1885, 3 tentativas foram feitas para executar Lee na prisão de Exeter. Todas terminaram em fracasso, pois o alçapão do cadafalso não abriu. Na primeira tentativa, Lee, com o capuz, apenas olhava para o céu. O alçapão não abriu. Lee foi retirado, e o alçapão testado estava funcionando. A corda foi colocada novamente e o alçapão não abriu. No segundo teste, o alçapão não demonstrava nenhum defeito, e lá foi realizada a terceira tentativa. "É como se alguém estivesse o segurando", disse uma das testemunhas, pois na terceira tentativa da execução, o alçapão novamente se negou a abrir. Depois de 3 tentativas falhas de executar o homem que se declarava inocente, o mesmo foi retirado da sua sentença de morte. Após servir 22 anos na prisão e ser libertado em 1907, Lee casou e ganhou seu sustento se apresentando em lugares públicos, porque agora passará a ser conhecido como o homem que não pode ser enforcado. Você já conhecia algum caso de pessoas que sobreviveram à sua sentença de morte? Comente aí embaixo e aproveita para deixar sua opinião sobre o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like para nos ajudar a continuar produzindo esses conteúdos. Também se inscreva no canal e, por fim, te convido a assistir outro vídeo, é só clicar em algum que está aparecendo na tela. Bom, é isso, e te vejo depois.